2 Coríntios 13, vamos ler só o versículo 8. Como os irmãos sabem, não estou fazendo, por enquanto, a pregação expositiva em Tessalonicenses, porque demos aquela pausa para falarmos de novos solas para a igreja da atualidade. Nós já falamos de dois, já falamos de solos cultos, que é somente adoração, e solo sermo, que é somente a pregação, somente a palavra. E hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, e vamos falar sobre sola veritas. Diz assim a palavra do Senhor: porque nada podemos fazer contra a verdade, somente, porém, em favor dela. Amém? Mais uma vez, porque nada podemos fazer contra a verdade, somente, porém, em favor dela. Amém, queridos? Podeis sentar, em nome de Jesus. Quero deixar mais uma coisa clara aqui, né? Não pretendo de modo nenhum alcançar o nível dos pregadores que estiveram aqui semana passada, né? Pastor Heber Cimei e o reverendo Gildo Ferraz. Na verdade, são meus professores, são meus mestres, e não tenho nenhuma pretensão em alcançar o nível deles. Apenas continuar trazendo a meditação que nós estamos fazendo sobre este assunto, que é 5 solas para a atualidade. E hoje nós vamos falar sobre sola veritas. A palavra veritas, no latim, ela significa verdade. Hoje nós vamos falar somente a verdade, sobre este assunto, somente a verdade. Eu tenho dito aqui, principalmente nos estudos bíblicos de terça-feira, que antes nós vivíamos na era das verdades relativas, assim conhecido como pós-modernismo. O pós-modernismo dizia que a verdade, cada um tem a sua. Nós não estamos mais nesta era, irmãos. Como eu tenho também relatado e avisado aos irmãos, de acordo com um curador francês chamado Nicolas Bourriot, nós estamos vivendo já na era da altermodernidade. Em resumo, o que é isso? A altermodernidade, ela quer transformar o caos da sociedade em arte. É por isso que nós estamos vendo cada dia, as pessoas não estão mais negando que existe o caos. Não há mais essa negação. Antigamente as pessoas queriam esconder, né? Não, gente, está tudo bonitinho, o mundo é belo, essas coisas. Hoje ninguém esconde mais. Todas as pessoas sabem que estamos vivendo num caos, que estamos vivendo não somente em um caos geográfico e político, mas principalmente um caos moral e legal. Um caos que ultrapassa toda e qualquer capacidade de raciocínio de uma pessoa que tem, no mínimo, bons costumes e bons modos. Antes, na época do pós-modernismo, a verdade era relativa, cada um tem a sua. Hoje, na altermodernidade, nós estamos na era das verdadeiras mentiras. Os irmãos já observaram que tudo hoje é fake news? Tudo hoje tem esse nome, fake news. Isso é fake news, aquilo é fake news. O crente não fala fake news. O crente fala good news, que em inglês é boas novas. Ou seja, o evangelho do nosso Salvador. Mas estamos vivendo na era das fake news. George Orwell, no seu livro 1984, que ele escreveu em 1946, ele falou o seguinte, que naquele mundo, né, que ele cita lá no livro, havia um ministério da verdade. E esse ministério da verdade, ele tinha a seguinte função: ele tinha a função de desfalar, desdizer, desfazer tudo aquilo que havia acontecido no passado
e trazer um novo significado para aquilo lá. O que eles chamam no livro de novilíngue. A novilíngue seria uma forma nova de falar a mesma coisa, porém com um significado diferente para confundir a sociedade atual. Agora, não é que isso é profético. George Orwell, ele não estava profetizando. George Orwell era também comunista e ele conhecia quais eram os projetos futuros do comunismo para com a humanidade. Inclusive, no início do livro dele, ele começa a falar sobre o Big Brother, o grande irmão. Aquele que vigia tudo que você faz. Isso em 1946. Então, hoje, o que nós temos, estamos vivendo isso que ele falou, a era do ministério da verdade. E o que é isto? É uma patrulha que fica vigiando tudo que todo mundo fala para definir quem está falando a verdade e quem está cometendo fake news. Já estamos vivendo isto. Não que o ministério da verdade não exista, né? Aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 1, Paulo diz assim: portanto, tendo este ministério, que é o ministério da verdade, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Paulo está falando que ele e os apóstolos receberam o ministério do evangelho, da verdade de Deus, e não se desanimava por absolutamente nada que acontecia contra ele naquela época. Existe sim o ministério da verdade, mas o ministério da verdade, ele foi concedido à igreja somente. Só a igreja tem vamos dizer, a guarda da verdade. Só a igreja tem, ninguém mais. Porém, o que se vê hoje em dia é uma monitoração sobre quem diz alguma coisa, sobre quem escreve alguma coisa, sobre quem comenta alguma coisa, posta alguma coisa. Hoje essa é a linguagem, né? Postar. E caso aquilo que você disse ou postou venha ferir as ideias de certas autoridades que querem dominar a nossa expressão ou nossa opinião, então você é obrigado a se retratar. Observe que, segundo este mesmo mundo que hoje faz isto, antes ninguém tinha a verdade, ninguém era dono da verdade. Hoje existe uma patrulha da verdade para descobrir, punir quem é que está propagando fake news e quem é que está dizendo a verdade. Como? Como diz o povo nos memes agora, né? 23h59, eles não estavam dizendo que ninguém tem a verdade? 0 hora já estão dizendo que é fake news? Como que é fake news? Se ninguém tem a verdade, se cada um tem sua verdade, ninguém pode dizer o que é ou o que não é fake news. Vocês estão vendo, naquela época, quando eu pregava aqui nesta igreja e dizia para vocês, daqui 10 anos, o mundo vai mudar de opinião e vai rir, eles vão zombar da própria opinião que eles tinham antes. Vocês lembram que eu falava isso? Pois é, está acontecendo e sempre vai acontecer. O mundo muda de opinião e impõe a opinião do momento sobre todos da sociedade. Isso não me espanta. Mas o que me espanta é a igreja aceitar. Eu fico impressionado com isso. Crentes que antigamente diziam, não, cada um tem sua verdade. Hoje, esses crentes acreditam que existe fake news e que existe pessoas com a verdade e outras com a mentira. Portanto, queridos, falando agora de modo coletivo sobre a igreja, Paulo disse em 1 Timóteo 3,15 que nós, a igreja, é que somos coluna e baluarte da verdade. Veja bem, coluna e baluarte. Para que serve uma coluna numa construção? Para que serve um baluarte, ou seja, uma viga, um alicerce numa construção? Para sustentar. Paulo está dizendo que a igreja sustenta a verdade. Ele não está dizendo que a igreja inventa a verdade. Não é a igreja que inventa a verdade.
Jesus é a verdade. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E sobre esta verdade que é Jesus, é que ele veio dar testemunho. Lá em João 18:37, Jesus disse a Pilatos que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. No 36 ele diz para Pilatos, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E ele diz assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqui os arminianos se escorregam, se embaraçam, tropeçam, patinam, como dizem em Minas, catam cavaco. Sabe o que é catar cavaco? Depois que cai, tenta correr de 4 e não consegue. Lá em Minas chama isso de catar cavaco. Os arminianos tropeçam aqui porque Jesus disse para Pilatos, quem é da verdade ouve a minha voz. Não é o contrário. Jesus não disse, quem ouve a minha voz passa a ser da verdade. Não. Seria um ponto para os arminianos se Jesus dissesse isso. Mas Jesus diz, quem é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, mesmo antes de você ouvir a voz de Jesus, se você é da verdade, se você é um eleito de Deus, você vai ouvir a voz de Jesus. É isso que ele está dizendo. Se fosse o contrário, dependia de você. Todo aquele que ouve a minha voz e acredita em mim, então ele se torna da verdade. Não. Todo que já é da verdade vai ouvir a minha voz. Então, por que o mundo não pode ouvir a voz de Jesus? Porque o mundo não é da verdade. Se os arminianos tivessem certo, então bastaria que alguém quisesse ouvir a voz da verdade e eles se tornariam de Jesus. Mas não é isso que Jesus diz. Primeiro você tem que ser da verdade. Primeiro você tem que pertencer a Deus, mesmo que você esteja perdido. Você é de Deus. E quando a palavra de Deus chegar a você, você já é da verdade, você vai ouvir a voz e vai entender, meu pastor está me chamando. Porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me entendem e eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Vocês são os primeiros calvinistas que eu vi que não se alegram muito com isso. A maioria que eu conheço se alegra e dá glória a Deus. Então, queridos, você é ou você não é da verdade. E quando nós substituímos isto, que Jesus está falando de uma metáfora, quem é da verdade, quem é da verdade? Quem é a verdade? Jesus. Ele está dizendo, quem é meu, ouve a minha voz. Então, se você é de Jesus, você ouvirá a voz dele. No versículo anterior, Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus diz isto para Pilatos? Porque existe um povo neste mundo sobre o qual Jesus é rei. Este é o povo da verdade. Mesmo que ele esteja perdido no mundo, ele ouvirá a voz do seu Senhor. Agora, neste mesmo mundo, há muitos incrédulos que não são de Jesus. E quando ouvirem a sua voz, por não serem da verdade, eles não virão a Jesus. Agora, os eleitos, é justamente porque eles são da verdade que eles irão ouvir a voz de Jesus pela proclamação do Evangelho da verdade. Se eles não fossem da verdade, assim também como se nós não fôssemos da verdade, não seríamos capazes de ouvir a voz do Senhor, também aqueles que estão no mundo não seriam capazes. Eles não são da verdade. Isto é, não são de Jesus. Por isso mesmo, ouvindo o Evangelho, não podem ouvir a voz de Jesus. Isso é o que a teologia calvinista chama de chamado eficaz, ou vocação eficaz, ou na Tulip é a letra I, né? Graça irresistível. É aquilo que o Espírito Santo fala ao pecador e ele, sendo eleito de Deus, ele não pode resistir. Portanto, queridos, a igreja defende a verdade e vive na verdade. Somente assim ela é temida pelo mundo, razão porque o mundo a persegue. Vamos dar um exemplo aqui, eu quero ir lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o versículo 20, diz assim, porque Herodes temia a João Batista,
sabendo que era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. Irmãos, entre esses dois personagens, Herodes e João, quem é que tinha armas? Quem é que tinha armas? Herodes. Herodes era um tetrarca, ele era rei de uma quarta parte da Judéia. Um poder limitado, concedido por Roma, mas era poder. Ele tinha armas, ele tinha soldados, ele tinha um grupo político partidário chamado Herodianos, que defendiam o governo de Herodes. E João Batista tinha o quê? Olhava na mão direita dele, gafanhoto, na mão esquerda, mel silvestre. Que perigo um homem desse oferece para um rei? Você sabe qual é o perigo que ele oferece? A verdade. Quando você proclama a verdade, você é temido. Você é temido. Eu fico pensando sobre a igreja do século 21, porque a igreja do século 21, ela tem a verdade tanto quanto a igreja do século 1. Porém, a igreja tem medo dos Herodes de hoje. A igreja do século 1 não tinha, não. A igreja do século I, ela proclamava a verdade de tal modo que eram os Herodes que tinham medo dela. Hoje, a igreja, mesmo com a verdade, ela tem medo dos Herodes. Ai, não posso falar isso porque agora é fake news da cadeia. Você tem medo de ir preso por causa da verdade? É isso? Se eu entendi bem? Você tem medo de ir preso por causa da verdade? Então você não vai aguentar o anticristo, porque ele não vai prender, vai matar. É por isso que tem muitas igrejas ensinando que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, para você não ter que encarar o anticristo, o verdadeiro inimigo da igreja. Mas isso não é verdade. Até porque Deus deixará isso acontecer justamente para provar aqueles que estão firmados na verdade, não abrem mão da verdade e morrem pela verdade, como os apóstolos do nosso Senhor morreram. Mas a igreja hoje não. Não pode falar porque hoje em dia você sabe, né? Isso dá cadeia, isso dá processo, isso dá não sei o quê. Todo mundo assim, com medo. Queridos, os ímpios sempre vão nos perseguir. Não interessa se você está defendendo a verdade ou não, eles vão te perseguir. Então, fique logo do lado de Cristo e pregue a verdade e fale a verdade. Nós temos a verdade do nosso lado e não devemos temer as ações dos ímpios. Eles são impostores, eles são mentirosos, eles não podem discursar sobre absolutamente nada do que tanja a religião. Eu acho engraçado crente se calar para ímpio que quer dar aula de religião para ele. Mas peraí, você é cristão? Não. Você é crente? Não. Você é fiel servo de Deus? Não, nem acredita em Deus. Então por que você está falando de religião comigo? Vai falar do que você sabe lá para outras pessoas? Eu é que tenho que te dar aula de religião, eu que tenho que te dar aula de teologia, porque eu que sou crente, eu que sirvo a Deus, eu que tenho o direito de falar sobre Deus. Foi a mim, como igreja, que foi concedido o poder de falar a verdade a respeito das coisas de Deus, não foi a você. Essas pessoas não são religiosas, então o que elas têm a dizer a nosso respeito? Nada. Eles têm é que nos ouvir. E nós temos é que lhes dizer a verdade, visto que fomos postos como defensores e sustentáculo da verdade. Você não gostou desse posto que Jesus te deu? Está vendo como antigamente era legal? Eu sou igreja e como igreja eu sou coluna da verdade. Era legal. Hoje é arriscado. Hoje é arriscado. Por isso que não é todo mundo, né? Eu prefiro ficar calado. Já viu? Os crentes dizem isso hoje. Não, eu prefiro ficar calado, porque vai, né?
de repente vem aqui alguém, vai querer me multar, vai querer me processar. Nós estamos sendo silenciados pelos Herodes dos nossos dias. Herodes prendeu João, não prendeu? Prendeu. E João estava nem aí. Ele falou a verdade na cara de Herodes. Herodes prendeu para que ele... Cala, você não pode ficar falando mal de mim. Vem aqui para a cadeia. E ele foi. No dia do aniversário da sobrinha de Herodes, a cabeça de João Batista foi cortada e colocada numa bandeja, num prato, para levar para a mãe dela. Porque aquele homem falava a verdade. Em João 10:41, está escrito assim: as pessoas seguiram a Cristo por causa do testemunho de João Batista, disseram assim: na verdade, João não fez milagre algum, mas tudo que dizia a respeito deste era verdade. Sola veritas. Agora, na forma individual, cada crente tem o dever de que sua palavra seja sim, sim, não, não. Disse o Senhor em Mateus capítulo 5, 37. O que passar disso vem de procedência maligna. Nós já falamos anteriormente, no solo sermão, que exige que a palavra seja pregada com sua total veracidade, fiel interpretação, apontando sempre para Cristo, não foi? Agora, o que nós referimos no sermão de hoje é a verdade dita em todo lugar, independente da pregação, da predicação, mesmo fora dos púlpitos. Você tem o dever de dizer a verdade, sempre. É um chamado a toda a igreja, não só aos pregadores. Sola veritas é diferente de solo sermo. Solo sermo é na pregação, sola veritas é na vida cotidiana. Sola veritas nos chama a verdade proclamada e vivida, não somente no sentido cotidiano, mas também em nosso testemunho. As pessoas nos perseguirão porque sempre vamos falar a verdade. E foi o que Paulo disse no texto que nós lemos: nada podemos fazer contra a verdade, mas somente em favor dela. Queridos, você não tem arma. A verdade é a arma do crente. Não se pode ir contra ela, porque a verdade é a realidade dos fatos. João diz em sua carta que da verdade não procede mentira alguma. 1 de João 2:21. Nós somos da verdade, e da verdade não procede mentira alguma. Enquanto temos visto pessoas usando a Bíblia, que é a verdade, para proferir suas mentiras. Mas a Bíblia diz que da verdade não pode proceder mentira alguma. A verdade é a realidade dos fatos, e os fatos são como a Bíblia diz que eles são. Qualquer pensamento que um crente tenha que não se coadune com os ensinos da Escritura são pensamentos vãos e mundanos. Olha o que diz o salmista no Salmo 94, verso 11: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são vãos, são fúteis, são vazios. Paulo confirma isso em 1 Coríntios 3:20. O pensamento do homem é sempre disposto a corromper a realidade dos fatos. Parta-se do princípio lá de Romanos 1. Os homens conhecem a Deus, diz o apóstolo Paulo. Todo mundo conhece a Deus, irmãos. O que as pessoas não podem ter é intimidade com Deus por causa do pecado. Mas o conhecimento intelectual de Deus, o assentimento intelectual de Deus, todo mundo tem. Então, quando o homem, conhecendo Deus, ou pelo menos, discernindo que há um Criador, através da glória de Deus revelada na natureza e no temor da sua consciência, o pecado que habita no homem faz com que ele subjugue a glória de Deus e suprima o conhecimento de Deus no lugar da injustiça. Suprima a verdade no lugar da injustiça. Está escrito em Romanos 1:21, que os homens que conhecem a Deus pela natureza, eles suprimem a verdade pela sua injustiça.
Não é que eles não conhecem, eles sabem quem é Deus, mas por causa da sua injustiça, eles suprimem a verdade. O texto ainda diz que, no verso 25, lá de Romanos 1, que eles substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí está a tendência do homem com relação aos fatos, não só os fatos espirituais, qualquer fato o ser humano tem a tendência de distorcer. E quando se trata do fato espiritual, que é a existência de Deus, que é a glória de Deus, o homem reconhece, mas seu pecado faz com que ele distorça. O pecado faz com que ele suprima esta verdade por causa da sua injustiça. Por um tempo, o mundo aí fora berrou que o homem não era dono da verdade. Agora eles estão fiscalizando quem, segundo eles, diz uma mentira para serem punidos. Para que essa patrulha funcione, é necessário que eles redefinam o significado de verdade e mentira, como disse George Orwell no seu livro 1984. Tem que haver uma redefinição de conceitos. Assim, quem disser qualquer coisa que esteja fora da pauta que eles redefiniram, será considerado um mentiroso, propagador de arruaça e contrário à paz social. Você acha que o anticristo... Gente, quando eu era pequeno, eles falavam... Pequeno eu sou ainda. Quando eu era mais novo, eles falavam assim ainda com a gente: olha, quando o anticristo chegar, ele vai colocar espada no teu pescoço e vai falar: você nega Jesus? Não é assim que a gente ouviu? Gente, tem nada a ver. Ele primeiro diz a Bíblia que ele vai trazer uma relativa paz social. E o que é essa paz relativa? É dizer para a sociedade que está tudo bem, que não existe pecado, que não existe nada errado, que todo mundo está bem do jeito que está. Aí tem você e eu que somos crentes e pregamos contra o pecado e dizemos para o mundo que está errado, que eles não podem viver daquele jeito que o anticristo falou que eles podem viver. E o mundo vai ficar chateado. Ora, se o governador do mundo diz que está tudo bem, quem é você? Quem você acha que é para dizer que não está, que está tudo errado comigo? Quem é você? Eu vou te denunciar. E aí quando você é denunciado, aquela patrulha vem e fala: mas o que você está dizendo? Não, estou dizendo que a vida dele é uma vida pecaminosa, que não agrada a Deus. Não, peraí, você está transtornando a paz social, você vai ser preso. Não é tanto assim, Jesus, por causa de Jesus eu vou te prender. Não. Anticristo não é, no grego não é contra Cristo. Anti no grego quer dizer em lugar de Cristo, não é contra. Então, essas coisas que eles vão redefinindo, o que é verdade, o que é mentira, mesmo que você esteja dizendo a verdade do Evangelho, se esta verdade contraria aquilo que eles chamam de fatos, então você será cancelado, rejeitado, perseguido, preso e finalmente morto. Ficaram com medo agora? Porque é o seguinte, quando falamos disso, no sentido de que a coisa ainda não aconteceu, parece tudo uma fantasia, um filme, mas agora já estamos vivendo isso, e estamos sentindo na pele o que está acontecendo. Não é nem com crente não, tem gente que nem é crente, só porque essa pessoa falou a verdade sobre alguma coisa, ela foi presa, nem é crente. Aí o que eles fazem com isto? Eles pegam uma pessoa alta, da sociedade, uma pessoa famosa, um político ou um cantor, alguém conhecido que deu sua expressão sobre a verdade, vai lá e prende aquela pessoa, investiga ela, arranca os bens dela, expolia tudo que ela tem, põe ela na cadeia para intimidar você. Aí a gente pensa assim: puxa vida, o cara que é um político, ele tem aquela imunidade parlamentar, e ele foi preso. Imagina eu que não tenho nada, eu não vou falar em nada, senão eles vão me prender também. É assim que o diabo está intimidando a igreja. Daqui a pouco ninguém vai pregar o Evangelho, porque lembrei de um negócio. Calma. Por que você acha que essas igrejas estão trocando o Evangelho?
Eles estão trocando o evangelho porque, tal como o anticristo, eles agradam a pessoa do jeito que ela está lá no mundo, e quando o anticristo chegar, não vai acusar essas igrejas, não vai. A igreja lá está dizendo que está tudo bem do jeito que está. O anticristo também está dizendo que está tudo bem do jeito que está. Não, Deus te ama. Deus está tranquilo com você, está tudo bem. Você tem simplesmente que fazer os seus pensamentos serem pensamentos de paz, pensamentos de tranquilidade. Suas palavras têm que definir para você o rumo da sua vida. Qual rumo? Não é assim que eles falam? Qual rumo você quer tomar para a sua vida? O rumo da derrota ou o rumo da vitória? Aí todo mundo, né? Igual aquele monte de papagaio repetindo a mesma coisa. Vitória! Então, você tem que declarar com este poder interior, com esta coisa que existe em você. E eles vão falando de uma maneira que o sujeito vai ficando inchado e dizendo: eu tenho mesmo o poder de ser feliz. E você acha que eles tocam no assunto de pecado? Não, tal qual o anticristo, este assunto fica de fora. É por isso que essas igrejas já estão eliminando o pecado do escopo do evangelho. E eu pergunto para você, irmão, como você pode pregar o verdadeiro evangelho sem falar em pecado? Como? Se uma das duas palavras principais do evangelho chama-se arrependimento, a outra é fé. Se uma das principais palavras do evangelismo é arrependimento, como que você vai deixar de falar de pecado? Se você deixar de falar de pecado para não ter que falar em arrependimento, para agradar o ouvinte, você não está pregando o evangelho. Ou você acha que toda essa parafernália que está por aí, na internet, nas ruas das nossas cidades, espalhadas pelo nosso Brasil, você realmente acha que são igrejas? Realmente você acha? Você quer saber o que é uma igreja? Entre lá dentro, participe de um culto. Em primeiro lugar, veja se aquela igreja é cristocêntrica, se ela adora Cristo, se as músicas, os louvores que ela canta é para Cristo ou para o homem. Primeiro, olha isto. Eu lembro sempre da irmã Fran, né? Ela fica pelejando para descobrir algumas músicas para as irmãs cantarem, né? E manda para mim: pastor, olha esse negócio aí está lá, graça, maravilhosa graça. Eu falei: nossa, essa música é perfeita. Aí quando você vai ver o resto da letra, para que esta graça maravilhosa, para que eu saia vencedor, eu não sei o quê, tudo é eu. Cristo ficou só para te trazer a graça, e por meio da graça você sai pisando em todo mundo, até em Cristo. Você já pensou, irmão? As pessoas misturam, como estamos dizendo, porque sola veritas, porque somente a verdade, irmãos. Se você misturar uma gota da mentira na verdade, que é o que eles têm feito, você vai envenenar as pessoas. Eu já disse aqui, veneno de rato é 99% trigo, só é 1% veneno. As pessoas não vão lhe dar o veneno todo, ou o veneno não diluído, porque você vai saber que eles vão pingar uma gota num copo de água, de suco. Eles vão trazer para você com a aparência de verdade. Eu disse outro dia aqui, aliás, ontem no discipulado, falando com as pessoas que batizaram, eu disse: olha, para mim, as piores seitas não são aquelas horríveis, horripilantes, que você já olha e identifica uma seita. Não, as piores são aquelas que parecem com o cristianismo. As piores são as que imitam mais, e quanto mais o tempo passa, mais eles vão aperfeiçoando no quê? Na imitação. Essas são as piores. Porque fica mais difícil de você identificar. Então, os crentes de hoje não suportam isso.
Não suportam nem mesmo um dislike no seu Facebook. Alguém botou o dedinho assim, ó. Ele vai lá e bota outro assim para transformar no coração. Porque ele não quer o dislike. Ai, como eu fiquei ofendido. Né? Deram dislike. Aí tem gente no YouTube, não sei como é que é nas outras redes, eu não tenho. Só tem lá o canal nosso, né, para postar aqui. Aí quando sai, nossa, eu tinha 1.000 seguidores, agora eu tenho só 999. Aí fica triste o dia inteiro, porque saiu um do canal. Ele não aguenta isso. Você acha que eles vão aguentar uma perseguição por amor a Cristo? Os crentes de hoje? Na redefinição da verdade que o mundo está impondo, com certeza a verdade do Evangelho vai ficar de fora, meu irmão. Vai ficar. Eles vão deixar a verdade do Evangelho de fora. E ela será considerada perigosa, retrógrada, ameaçadora e ofensiva. Se você tentar manter o discurso eterno do Evangelho, visto que ele é eterno mesmo, de acordo com Apocalipse 14:6, será o mesmo que você ofender as pessoas e as autoridades. Resultado? Perseguição. Eles dirão que é por causa de fake news, mas você saberá que é por causa de Cristo e da sua palavra. Está pronto? As coisas estão acontecendo agora, irmãos. Não são mais falas que a gente fica agora tentando imaginar como seria. Uma espada aqui falando, você nega Jesus. Não tem nada a ver. Nem no nome de Jesus eles vão tocar. Aliás, eles vão elogiar Jesus, como já estão fazendo. Os seguidores do anticristo elogiam Cristo. Eles falam, Jesus foi um homem amável. Jesus atraía para si os pecadores. Ele andava com as prostitutas e com os publicanos. E você fica discriminando as pessoas. Como é? Jesus era inclusivista. Você não, você é exclusivista. Você está fora, você não segue. Tem crente falando isso. Eu não estou falando que o mundo diz isso, porque o mundo não sabe nem quem é Jesus. Mas eu estou dizendo de crente que acha que sabe quem é Jesus e está dizendo estas coisas agora. E para finalizar, o problema é que toda essa censura estará ligada aos próprios crentes. Entre os crentes haverá os que apoiarão o sistema do anticristo. Alguém me perguntou uma vez, pastor, mas o anticristo do Apocalipse, a besta, não é um sistema? Eu falei, não, é uma pessoa. O sistema é a mulher do Apocalipse, montada na besta. Ali é o sistema. Mas a besta que saiu do mar é uma pessoa revestida do poder dos homens. A besta que surgiu da terra é uma pessoa também revestida do poder das igrejas. Agora, a mulher montada na besta, que fala em Apocalipse 17, ali sim é um sistema. Ou seja, o sistema vem antes do anticristo. Nós já estamos vivendo na época da grande prostituta. Nós já estamos vivendo na época da mulher vestida de púrpura e que bebe o sangue dos filhos de Deus. E ela está montada sobre o anticristo, esperando somente a hora dele aparecer. Mas o sistema já está pronto. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Tem um monte de igreja apoiando este sistema. Esses dias fiquei sabendo que aquela agenda 2030, que está até em atraso, né? Segundo eles, já deveria ter sido implantada no mundo inteiro. A agenda 2030, ela está forçando a barra para que o mundo inteiro, todos os países, entrem, querendo ou não, nas cláusulas da agenda 2030. Tá? E elas não vêm assim, nega Jesus, espada no pescoço, tem nada disso lá, nada. O negócio é, vamos proteger a natureza, vamos lutar contra o aquecimento global, vamos colocar todas as nações fazendo bondades sociais, ou seja, o socialismo.
Por isso você vê países como Estados Unidos que prezam pela sua liberdade. Quem é que venceu as eleições lá? Você acha que foi de verdade? Aqui no Brasil, quem é que venceu as eleições? Você acha que foi de verdade? Porque todos os países têm que estar em um só pensamento para entrar nas pautas da Agenda 2030. Isso não é teoria de conspiração. Digita lá no Google, Agenda 2030, e você vai ler todas as cláusulas que já existem. E o que eu quero dizer com isso não é sobre a agenda, o mundo vai fazer mesmo, é o papel dele. A minha expressão de surpresa são igrejas evangélicas entrando, assinando e apoiando a Agenda 2030. Eu não estou falando de igrejas falsas igrejas, não, porque isso é muito fácil, você saber de falsas igrejas. Eu estou falando de igrejas verdadeiras, que pregam o verdadeiro evangelho, está lá, assinando, que vão entrar na Agenda 2030. E aí? Eu estou falando de igrejas de verdade. Igrejas que quando chegar o momento, como disse Jesus em Mateus 10, 17, 18, Jesus diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os que se dizem cristãos entregarão às autoridades os seus irmãos em Cristo. É isso que eu estou dizendo. O mundo já vai nos denunciar mesmo, mas eu estou dizendo que o pior de tudo vai ser um irmão em Cristo denunciar você. Lembra da pandemia e da máscara? Já tinha gente ligando, fulano não está usando máscara, ligando para a polícia. Ligando para não sei quem, porque fulano não vacinou. Isso vai piorar. Isso vai piorar. As pessoas, seus próprios irmãos, vão entregar você às autoridades. E Jesus disse mais, sabe o quê? Em João 16, 2, chegará o ponto em que aquele que nos matar, julgará estar prestando um serviço a Deus. Fiz um favor para Deus matando esse pastor aí. Eles julgarão estar prestando um favor a Deus, matando aquele que fala a verdade. Então, os próprios crentes se juntarão ao anticristo e entregarão seus irmãos à morte, e com isso pensarão estar agradando a Deus. Queridos, eu encerro dizendo o seguinte: a guerra hoje é contra a verdade. E nós, de acordo com Paulo, em Efésios, capítulo 6, que é o capítulo das armaduras de Deus, qual que é a primeira arma que o apóstolo Paulo coloca ali? Não é a espada é a última. Não é escudo, o escudo é o penúltimo. Não é capacete, não é sandália, não é couraça, não é nada. Apóstolo Paulo, primeira arma que ele coloca é o cinturão da verdade. Eu já preguei em Efésios sobre isso, e me lembro de ter dito aos irmãos que, por que ele põe o cinturão em primeiro lugar, se ela parece não ser uma arma principal? Porque o cinturão é que segura todas as outras armaduras. É o cinturão que segura a couraça, é o cinturão que segura a espada, é o cinturão que te dá o apoio para as demais armas que você vai usar. Se você não estiver baseado na verdade da palavra de Deus, você será engolido pelo sistema. Lembra quem é o sistema que eu disse em Apocalipse? A mulher, a grande meretriz, a grande Babilônia. Ela vai te engolir, como ela tem feito com muitas pessoas. Ponha o cinto da verdade. Não abra mão da verdade, não. Fale, hoje em dia é tudo minha opinião, Essa é a minha opinião. Não, é isso que a Bíblia diz. Eu lembro de uma pessoa que me perguntou uma coisa sobre a Bíblia, aí quando eu respondi, ela falou assim: mas não é isso não. Então por que você perguntou? Falei, mas eu acho que não é isso, não. Estou falando o que a Bíblia diz, eu não estou falando o que eu acho, e o que você acha para mim não importa. É o que a Bíblia diz. Se você conseguir me mostrar textos bíblicos, eu vou aceitar o que você diz, mas enquanto você não mostrar, toma aí alguns versículos, botando versículo lá. Agora, se você vai aceitar ou não, isso aí é
problema seu. Agora, o que você acha, o que eu acho, não interessa, irmãos, e nem interessa para Deus. O que interessa para nós e para Deus deve ser unicamente o que Ele disse na sua palavra. Então, meu querido, tudo hoje vai girar em torno do que é ou não é a verdade. E você não pode estar do lado da verdade se você não souber o que é a verdade. Esse é o maior desafio para o crente. Eu sei que se eu perguntar aqui agora, irmãos, quem quer ficar do lado da verdade? Levanta a mão. Todo mundo vai levantar. Não é isso, a pergunta não é essa. A primeira pergunta, você conhece a verdade? Você sabe o que é? Para você estar do lado dela, você tem que saber o que é. Você sabe o que é a verdade? Olha, irmãos, tem crente tão confuso, ele já ouviu tantas vozes nesta vida, que ele está confuso, ele não sabe mais o que é a verdade. E você acha que o anticristo, isso não é um prato cheio para ele? Claro que é. Porque os crentes confusos são quem? São aqueles que já engoliram muita coisa. O anticristo é só mais uma. Mas você que está aprendendo a palavra de Deus, tal qual fielmente ela é pregada e ensinada pela graça de Deus aqui nesta igreja, você sabe o que é a verdade. E você, agora, a sua questão não é ignorância, é coragem. A questão que eu deixo para a igreja hoje aqui não é ignorância, porque você sabe. A questão que eu deixo para a igreja hoje aqui chama-se coragem. Você já sabe o que é a verdade. A minha pergunta, você vai ter coragem de ficar do lado dela? Você sabe que vai custar sua liberdade. Você sabe que vai custar a sua privacidade. Você sabe que vai custar a sua vida até, a sua reputação. Você está disposto? Você está disposta? Esta é a minha pergunta. Não é ignorância, é coragem. É coragem. Sola veritas. Somente a verdade. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar.